Filho e do Espírito Santo. Então rezemos juntos esta oração que nos prepara, que nos fala do caminho, da peregrinação. Tudo aquilo que é próprio de uma peregrinação está aí, de forma orante. Juntos. Senhor, que mandaste sair Abraão da sua terra e o deixe em todos os caminhos, que acompanhaste o teu povo errante no deserto, que nos deste nas visitas de Jesus, teu Filho, a cidade santa de Jerusalém, um modelo para as nossas peregrinações, concede-nos a tua proteção. Ao longo de toda a viagem que vamos iniciar, sê para nós a sombra que protege do sol, o agasalho que defende do frio, o abrigo que resguarda da chuva e da intempérie. Anima-nos no cansaço, socorre-nos nas dificuldades, livra-nos dos perigos, ensina-nos a aceitar a penitência de viagem, a sair do egoísmo para fazer comunidade, a ver-te na beleza do mundo, amar-te nos homens, nossos irmãos, ensina-nos a desculpar, a compreender, a sorrir e a ajudar. Guiados por ti, atingiremos o nosso fim. Recordados pela tua graça, regressaremos sãos e salvos aos nossos lares e ao nosso trabalho. Confiando em ti, caminharemos em paz, até nos encontrarmos todos no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora do Caminho, rogai por nós. São Tiago de Compostela, São Martinho. Então, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Cansados? Não? Então, dando continuidade a esse nosso segundo encontro, a temática daquele primeiro era Nazaré, Anunciação, e hoje, nessa nossa proposta da peregrinação, a continuidade se dará com o texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, que fala do nascimento do Salvador, e precisamente nós vamos fazer essa viagem para também termos uma compreensão mais alargada do que significa para nós Belém e tudo aquilo que se passou também em Belém, né? Então, quem tem a Escritura, a Sagrada Escritura, a Bíblia, é o capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas. Então, nós vamos ler, vou fazer uma leitura na íntegra, depois nós vamos, então, fazer uma visita a esse texto, procurando aí fazer um estudo, como é a proposta, o estudo do caminho, tendo em vista a cidade de Belém. Nascimento de Jesus. Ora, naquele tempo foi publicado um edito de César Augusto mandando recensear o mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento teve lugar na época em que Quirino era governador da Síria. Todos iam se fazer recensear, cada qual em sua própria cidade. José também subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, porque era da família e da descendência de Davi, para se fazer recensear com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ora, enquanto lá estavam, chegou o dia em que ela devia dar à luz. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala dos hóspedes. Havia na mesma região pastores que viviam nos campos e montavam guarda durante a noite junto ao seu rebanho. Um anjo do Senhor se apresentou diante deles e a glória do Senhor os envolveu de luz
e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não tenhas medo, pois eis que eu venho anunciar-vos uma boa nova, que será grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E eis o sinal que vos é dado: achareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, apareceu uma multidão da milícia celeste que cantava os louvores de Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e sobre a terra paz os seus bem-amados. Ora, quando os anjos deixaram indo para o céu, os pastores disseram entre si: vamos, pois, a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram para lá apressadamente e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Depois de ter visto, deram a conhecer o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que o ouviam ficavam espantados com o que eles diziam os pastores. Quanto a Maria, ela detinha todos esses acontecimentos, procurando-lhes o sentido. Depois os pastores voltaram, cantando a glória e os louvores de Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, segundo o que lhes fora anunciado. 8 dias mais tarde, quando chegou o momento da circuncisão do menino, chamaram-no com o nome de Jesus, como o anjo o chamara antes da sua concepção. Palavra da salvação. Então, o que eu preparei hoje, assim, diante daquilo que me foi possível, diante de tantas coisas que tem que dar conta, né? É, de fato, como dito, um percurso nesse texto, procurando compreender este lugar que Belém ocupa no coração dos cristãos e também no coração do anúncio, né? Que é um anúncio maravilhoso, é o maior de todos os anúncios que a humanidade já pôde escutar, é a vinda deste Salvador chamado Cristo. E nós vamos então fazer diversos momentos, né? Porque é um texto muito curioso, é um texto muito, eu diria, cheio de muitas controvérsias, né? E aqui não nos cabe ficar nisto, mas algumas pinceladas, porque talvez a maioria de nós não tenha assim, esta oportunidade, né, de se confrontar com um texto desse. Né? Eu já disse aqui a vocês na primeira vez, né, que estivemos juntos, que um dos meus interesses era a ciência bíblica, né? E andei fazendo a preparação, aquilo que é exigido para fazer este passo, né, no estudo. Depois não foi possível, mas algumas coisas deste caminho ficaram, né? A paixão pela Sagrada Escritura e também o desejo de ajudar as pessoas a descobrir, né, o que um texto nos reserva, né, de beleza, de espiritualidade, né, e de aprofundamento para a nossa fé, né? Então, comecemos aí por este dado que São Lucas nos apresenta, né? E a primeira informação que nós temos que considerar é que Lucas não é um historiador, né? Ainda que muito do que ele diga bata com a história, alguns dados que ele também apresenta nessa narrativa não é que sejam duvidosos, mas há qualquer coisa que a pesquisa teológica, a pesquisa bíblica também questiona, né? Mas a primeira informação é esta, senão a gente diz, então, como é isto? Não. Isso serve para Lucas e para os outros evangelistas, e para todo o autor sagrado. Eles não querem ser historiadores, né? Lucas é um catequista, né? Essa informação nos ajuda muito porque o primeiro interesse dele não é fazer história, né? É falar dos dados da fé, das coisas da fé, né? De forma a fazer aquela comunidade que ele escreve entenda qualquer coisa do mistério de Jesus Cristo, né?
Então, essa informação é muito importante, é preciosa, por quê? Porque nos ajuda a compreender que estes autores, quando escrevem, escrevem movidos pela fé. E também escrevem para suscitar numa comunidade a compreensão também alargada da fé. Eles não são como um jornalista que, ao escrever uma matéria, se cerca das informações que vai dizer para não dizer asneiras. Tem um objetivo, na notícia, e para que a notícia seja credível, um bom jornalista, qualquer pessoa que vai escrever qualquer coisa, se serve de informações que merecem crédito de quem vai ler ou de quem vai escutá-las. Então, essa informação nos ajuda porque estes todos, Lucas, Mateus, João, Marcos, Paulo, ainda que tragam dados muito históricos, precisos, mas eles não são historiadores. Eles são homens de fé que querem, através dessas narrativas, suscitar a fé de uma comunidade e aprofundar também os dados da fé de alguns. Então, dito isso, isso vale para essa narrativa de forma muito, muito preciosa. Por quê? E é muito interessante perceber que, mesmo não sendo, como eu acabo de dizer, Lucas, um historiador, quando ele começa a fazer essa narrativa, essa apresentação de Jesus, do seu nascimento, ele se atém a um fato histórico. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é a primeira informação que ele diz. Naquele tempo foi publicado um edito de César Augusto, mandando recensear o mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento teve lugar na época em que Quirino era governador da Síria. Ou seja, mesmo não sendo um historiador, ele começa por situar o fato, o acontecido, dentro da cronologia da história. Isso, já da parte de Lucas, é um engenho muito grande. Por quê? E o que ele quer dizer com isso? Que a encarnação de Jesus, isso talvez seja o precioso desse texto. A encarnação de Jesus não se dá fora da história, mas na história. Jesus não é um extraterrestre, não é um astro que nos visita, não é um meteoro que cai do céu, não. Mas há uma intervenção divina na história. Deus considera a história e participa da história dos homens. E aí ele começa por citar esses dois personagens, o César Augusto e o governador Quirino. É verdade que a gente sabe que algumas notas sobre essas informações, que de fato Lucas, quando fala desse recenseamento, que ocorreu aí no tempo do imperador César Augusto, ele parece que não tem muita precisão do que de fato foi esse recenseamento. Porque o primeiro dos recenseamentos de César, houve vários recenseamentos, e qual era o objetivo do recenseamento? O recenseamento servia exatamente e estava ligado à função dos impostos. O Império Romano criou, que nós temos notícia, a maior máquina, maior indústria de impostos que se tem notícia. Era um império que controlava todo, com muita gerência, os passos dos seus súditos. Então, criou uma grande empresa de cobrança de impostos, e dessa empresa de impostos estava devidamente assegurada a continuação e o sucesso do império. Então, de tempos em tempos, o imperador, ou quem o representava, numa dada região onde o Império Romano dominava, tinha que contar as pessoas e saber quanto eram, quantos são e o que fazem, o que nós podemos tirar de imposto dessa gente toda. Então, Lucas registra isso. Então, o primeiro dos 3 recenseamentos, nós sabemos que durante o governo de César houve 3 grandes recenseamentos. O segundo foi feito no ano 8º a.C. e corresponde ao nosso caso, que é o caso de que fala Lucas.
Havia duas classes, né, que é muito curioso perceber qual é o interesse de Lucas ao dizer isto. Havia duas classes, né, precisamente, que tinham que se recensear. Né? Primeiro eram os cidadãos romanos. O cidadão romano tinha que fazer este censo, né, o chamado census populi, o censo do povo, a contagem do povo, né, para poder ter uma gerência de como que esse povo pode ser assistido, manobrado, governado. Né? Isso serve tanto para a sede da província, como para o entorno das províncias romanas. Né? E depois, né, a segunda classe é toda a gente que pertence, não ligadamente ao território de forma civil, mas que está dominada politicamente, né? Que é o caso, né, dessas províncias onde acontece a encarnação de Jesus. Né? Porém, a gente sabe que quando Lucas diz isto, desse recenseamento, né, parece que alguma informação, para além de história, ele quer nos dizer. Né? Porque se Maria e José vão a esse recenseamento, e o motivo dessa ida a Belém, né, é para se recensear, no mínimo, uma pergunta é muito lícita, porque as mulheres, né, no caso, Maria, não estava obrigada pela lei a fazer o recenseamento. Não havia essa obrigação civil. Né? Mas é muito interessante que Lucas, quando apresenta, né, e descreve esse recenseamento, diz que José foi com a sua esposa. Né? Aí ele já dá um caráter de integração, né? Porque, de fato, essa informação já vos dei, Lucas é o evangelista muito interessado, né, pelo mundo feminino, de inclusão da mulher. Né? Com isso, ele parece que já quebra um certo protocolo, uma certa visão reducionista, de exclusão, e integra também Maria neste grupo como alguém que também faz parte, alguém também que deve ir, não só para acompanhar o seu esposo, mas que também tem uma identidade civil também. Né? Vejamos por aí. Né? Parece que ele quer dizer exatamente isso. Maria tem também, não é uma excluída do império, né? Mas tem também uma identidade civil. Né? Então, este recenseamento é importante, né, do ponto de vista porque faz com que esse casal, que também são humanos, não sejam excluídos da história. Né? Como eu disse, não é um astro que nos visita, né? Mas é um menino que tem pai e tem mãe. E que o pai e a mãe estão sujeitos à lei, estão submissos à lei. Né? E vão para este recenseamento. Né? De fato, o que nos interessa perceber, né, quando acontece esse recenseamento? Né? As pessoas tinham muito medo, né? Fugiam, né? Porque era uma espécie de controle muito acirrado da população. Né? Um controle, sabe, era uma espécie de invasão de privacidade, porque não bastava dizer tem quantos filhos, tem tantos, não, tem que provar. Tem quanto de propriedade, tem tantos, não, tem que provar. Então as pessoas faziam o que podiam para fugir a essas informações, né? Até por um resguardo também de muitas informações pessoais. Né? O certo é que Lucas poderia, né, que eu sigo o texto que está escrito, né, ele poderia, então, não dispor de dados muito precisos, como eu já disse, né, sobre isto, porque ele é um teólogo, ele é um catequista, né, e ele não precisava, de fato, pormenorizar estas coisas, mas ele o faz. Né. De qualquer modo, a história profana documenta-nos vários recenseamentos, como eu já disse, com no mínimo 3, a época que se precedeu, né, estes recenseamentos.
esse caminho todo, né, dessa família, né, vai dar nesta cidade, né, de Belém. E por que Belém? Belém é uma cidade querida da tradição bíblica. Em torno dessa cidade, muitas coisas se passaram, muitos eventos importantes acontecem ao longo da história. Belém, em hebraico, Betleme, significa casa do pão. Ali nasce o pão. Fica uns 8 quilômetros a sul de Jerusalém. Deduz que São José ali teria a sua origem próxima, dado que ele também é aparentado da casa de Davi. Ou alguma propriedade, ou qualquer coisa, ele tinha ali em Belém. Porque se ele vai recensear-se, por que ele não vai a Jerusalém, por que ele não vai a Hebrom, por que ele não vai a outra cidade? Então, alguma ligação afetiva, alguma ligação concreta, José tem com essa cidade. Não é um acaso. Não é que ele chega a Belém por acaso. Alguma coisa o liga a esta cidade. Pensa-se mesmo que ele se teria deslocado da sua Belém natal para Nazaré, participando da campanha de expansão religiosa do judaísmo, que já se vinha promovendo desde o século II a.C. Não abundando o trabalho neste pequeno lugar, daqui poderia muito ir bem buscar trabalho nas obras nas cidades por ali perto, porque nós sabemos que José era carpinteiro. Então, possivelmente, ele teria deixado essa Belém em busca de qualquer outro trabalho que valorizasse a sua profissão, né, dada a crise. Né? Aí passamos diretamente ao texto. Enquanto ali se encontrava, o texto deixa ver como é compreensível que estiveram em Belém durante algum tempo antes de o menino nascer. Às vezes a gente lê o texto e não se apercebe estas coisas. Porque quando se completaram os dias, né, diz o texto, né, ela deu à luz ao menino, quando se completou, mas alguma coisa pressupõe, nos parece insinuar, né, que eles já estavam ali. E o próprio texto diz isso. Né? Enquanto ali se encontrava, o texto deixa ver como é compreensível que estiveram em Belém durante algum tempo antes do menino nascer. De fato, é inverossível a aventura de empreender uma viagem de cerca de 150 quilômetros nas vésperas do parto. A gente olhando isso não consegue, na primeira informação que o texto nos dá, a gente não consegue ruminar estas informações. Né? Mas ninguém faria uma viagem de 150 quilômetros à véspera do parto. Então, alguma informação parece Lucas querendo dizer, e esse Lucas é muito... Nós precisamos ter muito cuidado, ter muita atenção quando nós lemos São Lucas. Porque é um homem de muitos detalhes, de muito refino, de muita sutileza. Qualquer coisa que ele diz, às vezes o que é que ele quer nos contar? Ele quer nos contar da encarnação, do nascimento de Jesus. Né? O interesse nosso como leitores é o quê? É chegar aí, né? E ele consegue, de forma muito bonita, dizer isto, mas neste caminho ele vai nos dando tantas informações, né, que mais do que uma informação do nascimento de Jesus, ele constrói toda uma trajetória que realmente ainda dá mais valor à narrativa que ele apresenta, justifica ainda mais aquilo que ele está por dizer. Depois, o Lucas diz que Maria deu à luz a esse filho primogênito. Ao chamar-se Jesus de primogênito, não se faz referência a outros filhos, que depois a Virgem Maria, de fato, não veio a ter, mas sim aos direitos e deveres do filho varão de uma mãe, que uma mãe dava à luz pela primeira vez. Então, aqui, a palavra que o Lucas usa no grego, prototokos, né, quer dizer, o primeiro que nasce de uma linhagem,
né? Ou único. Quando houve a tradução da 70, da Septuagésima, na tradução do hebraico para o latim, né? Os padres, sobretudo São Jerônimo, preferem esse termo, né? É um termo que, para a teologia protestante, é dúbio. Porque se é o primeiro, sucessivamente pode haver um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, ou sei lá quantos, né? Mas, de fato, quando Lucas aplica no seu texto essa palavra, primogênito, a Jesus, não no sentido de que houve um segundo, um terceiro ou um quarto, né? Só mesmo quem desconhece o contexto da palavra que chega a essa afirmação partindo desse texto, dizer que não, que o texto abre uma possibilidade de uma interpretação de dizer que houve outros. Vocês já viram essas histórias por aí, né? Que, pela própria palavra, né, a Escritura abre um leque de possibilidade de dizer que se houve um primeiro, houve um segundo, houve um terceiro, né? Então, mas de fato, o que é que Lucas está querendo dizer aqui? Porque os textos sagrados estão extremamente associados com outras narrativas, com a tradição de um povo. Quando Lucas escreve, ele escreve para um público que sabe mais ou menos o que ele está a dizer, que tem noção, né, ainda que vaga ou muito presente, dos dados fundamentais da fé de Israel, né? Então, o que era a primogenitura? A primogenitura era a consagração do filho, do primeiro filho, homem, a Javé. Havia essa tradição. Então, Lucas se serve disso, né, e diz, ele é o verdadeiro e único Filho de Deus. Por isso, Maria deu à luz ao seu primogênito. Então, na linguagem, né, de quem quer por aí fazer outras interpretações, então, se ela deu à luz ao seu primogênito, então foi só o primeiro, depois veio tantos outros. Porém, esse termo, né, está muito ligado a dizer sim aos direitos e deveres do filho varão que uma mãe dava à luz pela primeira vez. Pertencia a Deus e tinha de ser registrado, né, de forma de resgate. Então, a forma com que uma família judaica consagrava esse filho era na perspectiva do resgate. Ele tinha que ser resgatado, por isso que fazia também uma aliança no sangue. Também parece que primogênito era uma designação corrente para o primeiro filho, independentemente do que ele fosse o único. Segundo se pretende, de uma inscrição muito antiga, egípcia, né, que foi descoberta, que aponta exatamente para este sentido, né, que é a tradição, vocês sabem que a tradição egípcia, em termos históricos, em termos de concepção do sagrado, é anterior à concepção de sagrado que tem o mundo judaico, né? Então, se, por exemplo, aqui uma informação que nós encontramos, né, uma informação que foi descoberta, né, encontraram uma placa em 1922 no Egito, né, onde apresenta, né, uma criança, né, também que levava esse nome de primogênito, para dizer que ele não foi o único filho daquela senhora que também o chamou de primogênito. Então, isso põe por terra para dizer, não, essa palavra tem duplo sentido, mas quando aplicada a Jesus, é um sentido único, né? É fácil de se entender, né? Depois, outra coisa que nos chama muita atenção, não sei se vocês perceberam no texto, mas pelo menos eu contei 3 vezes, insiste na palavra manjedoura, né? Alguém já percebeu disto? Né? 3 vezes, né? Pelo menos 3 vezes aparece, né? Então, como dito, quando um termo na Sagrada Escritura é usado com certa insistência, é porque, de fato, ele carrega
um simbolismo muito grande. Então, Lucas 3 vezes insiste. E qual é o sentido disto? A manjedoura. A palavra grega para manjedoura, fatiné, também pode significar curral. Seja como for, fica patente a extrema humildade em que quis nascer o Senhor do mundo. Segundo uma tradição que vem do século II, tradição que vem de São Justino, Jesus nasce numa gruta natural, já fora de Belém. Ali, Santa Helena, mãe de Constantino, nos princípios do século IV, ergueu uma basílica de 5 naves que, depois de várias modificações, chegou até nós, sendo, por isso, a mais antiga igreja de toda a cristandade. Então, essa igreja de Belém que nós vamos visitar, tal como ela está hoje, resultado de diversas intervenções, talvez seja a mais antiga igreja de toda a cristandade. Então, atenção dessa informação, porque não se trata de templo. Não estou dizendo nem afirmando que essa igreja é antiga, anterior ao Templo de Jerusalém. Mas igreja com a conotação daquilo que nós chamamos de igreja. E, sobretudo, com a conotação de igreja cristã. A confirmar a tradição da gruta, temos vários testemunhos que falam da profanação desta nos tempos do imperador Adriano, que ali erigiu uma estátua de Adonis. Isto confirma que se trata de um lugar de culto dos primeiros cristãos. Então, os imperadores, para, de fato, apagar da memória arqueológica e da lembrança do povo qualquer sinal do culto primitivo do cristianismo, mandou mesmo acabar com aquilo. Então, colocaram estátuas pagãs, fizeram uma série de coisas, e a igreja, que já passou por diversas fases, sempre na perspectiva de um dia ali reconstruir isso. De fato, o que nós vamos ver é uma reconstrução de vários anos. Mas essas investidas todas foram no sentido de apagar qualquer sinal da presença cristã. Mas eu queria ainda fazer uma ligação entre esta manjedoura, de que fala Lucas, e um sentido muito, muito bonito que eu vejo nessa manjedoura. Porque a manjedoura, nós sabemos, é este lugar onde os animais comem. E se vocês observam a sutileza de Lucas, lá no final do texto, ele diz que Maria deitou o menino na manjedoura. Sempre que eu olho esse texto, eu fico pensando assim, que já ali parece que Nossa Senhora tem uma grande concepção, uma grande ideia, algo que é de muita verdade para ela, que esse menino não lhe pertence. Lhe foi dado, lhe foi anunciado, nasce dela, é gestado no seu corpo, mas eu vejo nesse gesto de Maria de depositar o menino na manjedoura como quer dizer, este menino é vosso. E não o deposita em um lugar qualquer, mas numa manjedoura, que é um lugar de comida, um lugar de alimento, um lugar de subsistência. E em todas as línguas, sobretudo as línguas modernas, essa palavra está muito ligada ao comer, ao alimento. O próprio italiano é mangiare, comer é manjar, mangiare, vem daí, de manjedoura. Ou seja, parece que ela já tem uma consciência, e essa é uma finesse muito profunda de Lucas, ela deposita o menino na manjedoura como dizer, é vosso.
é o vosso alimento. Dado por Deus por meio de mim, mas não me pertence, é vosso. Oferta a vida do filho a quem quiser ter acesso. Depois, ainda uma nota sobre essa hospedaria. Tem havido muita coisa nos últimos anos Será que era um hotel de beira de estrada? O que era? Porque nós sabemos que nessa época já existia o que o hebraico e depois o grego vai chamar de caravansará, que eram caravansarás, era uma espécie de hotéis de beira de estrada. É aquilo, por exemplo, para ter uma ideia do que significa isso, era aquilo para onde o bom samaritano levou o homem que encontrou caído na estrada. Havia esses albergues, havia essas estradas, nas estradas haviam essas pensões, esses hotéis muito precários, mas que tinham o essencial para atender os viajantes. Então, sobre esta palavra hospedaria, há uma série de interpretações, há muita coisa que se tem falado sobre isto, o que de fato era isto, Hospedaria. A palavra grega catalima oferece alguma dificuldade de tradução devido ao fato de tanto poder significar hospedaria, aqui a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para poder chegar à etimologia da palavra, O cã, que existia em muitas povoações. Esses cã era uma espécie de, traduzindo, seriam hotéis públicos, que as autoridades se preocupavam em construir para atender as pessoas que passavam. Podia também ser isto. Mas também há uma outra interpretação que também Lucas, no outro momento, vai falar, quando lá na paixão de Jesus, quando descreve a paixão de Jesus, diz que perguntam a Jesus aonde que ele quer comer a Páscoa. E ele indica tudo, e diz que prepararam uma sala de cima, com almofadas, com mesas, e com as bilhas. Não sei se vocês lembram desse dado, que ele manda alguém, uma figura misteriosa, ele diz: ide por aí, encontrareis um homem que vai dar todas as indicações de como eu quero comer a Páscoa. Ele diz que prepararam uma sala de cima. Então, uma outra possível tradução é que se trata também de uma sala que está posta na parte de cima de um aposento. O aposento superior ao resto de chão, que tanto podia servir de salão como de dormitório. É estranho que em qualquer dos casos não coubesse mais 2 pessoas, dada a boa hospitalidade oriental. Então aqui a gente começa a entrar em crise com esse Lucas, quando ele afirma uma coisa e daqui a pouco desconstrói. Então, se é um albergue, se é uma sala, se é um dormitório, então por que não cabe mais 2? É inverno? Tudo indica que é inverno, porque depois tem aquela informação dos pastores que guardavam os rebanhos no campo. Tudo indica que, de fato, o nascimento de Jesus se deu no inverno. Então, é tempo que as pessoas não viajam muito. Então, a pergunta insistente que se faz é: por que não cabiam mais 2 pessoas nessa hospedaria? Porque o texto diz isso, que não havia lugar para eles na hospedaria. E demais, porque também é uma qualificação do povo judeu, é a hospitalidade. É um pecado não praticar a hospitalidade. E Maria grávida. Mas para a hora do parto não haveria o mínimo de condições de privacidade também. Por isso, se recolhem para uma gruta ou curral. Um relato deste não se inventa, pois não era este lugar digno para o Messias glorioso que se esperava. É impressionante verificar o que para o Senhor de toda a criação não havia na terra um lugar digno.
Então eu prefiro ficar com essa deixa teológica de Lucas, que nenhum lugar seria para ele digno. Que não havendo ali a procura, e diz que... Agora imaginemos essa cena, né, às vésperas do parto, essa senhora batendo de porta em porta, com esse José angustiado também, como é que vai ser esse parto, não achamos um... Né? E ambos sabem do que se trata, né? Que foram avisados, não é um menino qualquer. E ali a busca de uma porta que se abre, nenhuma se abre. Mas, para mim, eu fico com essa deixa de Lucas, que se trata exatamente disso. Não, nem no palácio, nem no hotel, numa gruta, porque nenhum sítio, de fato, seria digno. Né? Mas isso, para nós, faz muita confusão, né? Faz muita confusão porque a gente, quando nasce alguém, quando nascem os nossos filhos, querem que sejam bem acolhidos, querem que tenham o melhor, sobretudo no inverno. Quem que não compra um agasalho novo? Quem que não está preocupado de ter uma manta para se cobrir? Mas é muito curioso este dado. Né? Depois, avançando mais, depois nós voltamos a alguns outros dados, mas eu peguei só alguns personagens assim que nos chamam um pouco de atenção. Os pastores. É significativo que os primeiros a quem o Messias se manifesta seja gente desprezada e sem valor aos olhos da sociedade judaica, que os incluía entre os publicanos e pecadores, pois a sua ignorância religiosa levava-os constantemente a infringirem as inúmeras prescrições legais. Então, os pastores, a gente fica ali quando a gente contempla um presépio, a gente fica maravilhado com os pastores, né? Mas não é nada disso. Os pastores eram a pior raça que podia existir. Eram desconsiderados. Né? Primeiro, pela própria profissão, não podiam observar todas as normas, as prescrições higiênicas. Né? Era na sociedade gente com quem se olhava por cima do ombro. Né? Porque eram desonestos, porque invadiam as terras dos outros para poder colocar os rebanhos, e por aí vai. Então era gente muito que não merecia crédito. Né? Por exemplo, na tradição judaica do tempo de Jesus, os pastores não podem dar testemunho. São proibidos de dar testemunho. Mas a lógica de Deus desconstrói tudo isso. Por exemplo, quando a eleição, né, daquele que foi e passa para a história de Israel como sendo o protótipo de governador, de rei, que é Davi, é um pastor. Quando chega Samuel à casa do pai de Davi, ele faz a fileira dos meninos todos, passa esse, passa aquele. Nem se dá conta que faltou outro, o menorzinho. E é Samuel que pergunta, então, e o outro? E tem mais um. É aquele que tá no campo. Pois é este que Deus quer. Nem contava, para vocês terem uma noção do que significava ser pastor. Lembram dessa história da chamada de Davi? Quando a escolha de Davi? Não conta. Não lembram disto? O livro de Samuel conta essa história. Quando chega o profeta Samuel, que Deus escolheu um para ungir, né? A reunião dos filhos, é apresentado um por um, Samuel. Falta um. Aí o pai, é aquele que está no campo, é o pastorzinho de ovelhas, é este que Deus quer. E é curioso como é que é uma página muito bem construída que Lucas faz, porque as primeiras visitas, né, é gente mesmo, né, gentinha para a época, né, sem nenhuma significância. Né?
O fato de guardar o gado de noite não significa que não fosse inverno, embora não saibamos nem o dia, nem sequer o mês em que Jesus nasceu. O que se compreende, pois então, só se celebrava o aniversário natalício dos filhos dos reis e pouco mais. Então, essa ideia que nós temos hoje de celebrar o natalício é uma conquista da modernidade. Não, talvez um ou outro medieval, porque sendo nobre, se festejavam os anos. Mas essa coisa de celebrar os anos é um ganho da modernidade. Então, só os nobres... Então, não havia essa preocupação de datar as coisas como nós temos hoje, para celebrá-las. Depois, toda essa explicação que vocês já sabem, do nascimento de Jesus, que só tardiamente se começou a celebrar o nascimento de Jesus. Em Roma já se celebrava no século IV, a 25 de dezembro. Ao chegar à noite, os pastores reuniam o gado numa vedação campestre, uma espécie de redil. E eles abrigavam-se da inclemência do tempo, em alguma cabana feita de ramos, mesmo durante o inverno. Então, também eles passavam muito frio. Então, é essa gente que são as primeiras visitas que Jesus recebe. Então, é todo esse relato, depois nós vamos retomar, ainda temos um pouco de tempo para fazer esse estudo do caminho. O que nos mostra? As escolhas de Deus estão longe das nossas. Longe das nossas. Hoje mesmo, esse evangelho de hoje, da viúva, que Jesus valoriza o nada, eu dizia hoje, na minha reflexão que fiz aqui hoje no hospital, é que as balanças de Deus são muito diferentes das nossas. Nos desconstrói, nos põe em crise, porque o que pesa é o que conta é o que não pesa, é o que não tem valor. Porque a viúva de hoje, Jesus está falando dos escribas, dos fariseus, como se Jesus colocasse essa viúva na cátedra dos fariseus, que é ela que nos ensina. Não são vocês com as franjas, bem vestidos, que rezam muito, que querem os primeiros lugares. Não. Esta viúva, é nela que eu falo, o que eu quero de vocês é o que ela faz. Ou seja, a narrativa de Lucas quer dizer que as escolhas de Deus estão longe até de serem compreendidas pelas nossas escolhas. Mais uma nota e depois a gente faz uma pausa, e depois retomamos tudo isso com mais profundidade. Com o nascimento de Jesus, Deus é glorificado. Glória a Deus. E advém para os homens a síntese de todos os bens, a paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. O texto original grego pode ter uma dupla tradução. Qual delas é mais rica? Homens de boa vontade, que possuem boa vontade, segundo a interpretação tradicional, ou os homens que são objeto de boa vontade, ou da benevolência divina. Os textos litúrgicos preferiram a segunda, mas de acordo com a visão universalista de Lucas. Segundo uma variante textual menos provável, teríamos uma frase com 3 membros: glória a Deus, paz na terra, benevolência divina entre os homens. Se de fato fôssemos a fundo daquilo que é o texto. Não seria só glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Mas glória a Deus, vírgula, paz na terra, vírgula, benevolência divina entre os homens. Que já é outra coisa. Não é só a benevolência entre Deus
e nós, mas uma benevolência também entre nós como consequência de uma benevolência que vem a nós. Porque muitas vezes essa ideia de paz nos deixa muito confortáveis. Eu estou em paz com Deus, então está tudo muito bem. E não é verdade. Toda paz com Deus que não se traduz numa paz com o outro é mentirosa. Porque quem está em paz consigo, está em paz com Deus, tem motivo de sobra para também não viver em divisão. Então agora a proposta é, eu dei aquela sobrevoada sobre alguns pontos, agora eu quero retomar isto com mais profundidade, o tempo não é muito mais... Eu acho importante fazer isto, até porque, como dito, não é todo dia que nós temos essa oportunidade, né, de visitar assim, um texto para estudá-lo e para compreender. E a intenção disto é, de fato, provocar em nós ainda mais desejo. Eu sou um provocador de desejos. Para que vocês cheguem aí o dia da peregrinação, de fato, sabendo muito, tendo pelo menos uma noção daquilo que nós vamos fazer, né? Então, nós já falamos um pouco ali da viagem, né, de alguns personagens, né, desse texto, né, e agora eu vou retomar, como dito, alguns pontos, né, para depois concluir com esta, além dos dados bíblicos, qual é a mensagem, qual é o sentido cristão de Belém para nós hoje, né? Mas para isso nós temos ainda que terminar este caminho que nós fizemos. Então eu passo a ler aqui o texto e depois a gente volta e faz os comentários e depois também um pedacinho de tempo para que vocês também possam interagir com algumas perguntas. Então nós falávamos aí dessa viagem dessa família de Jesus, Maria e José, né, para esta cidade, né? A viagem. Assim saíam todos para se registrar, cada um em sua própria cidade, como diz o texto. Também, pois, José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, que é chamada Betlém, por ser casa da família de Davi. Então, o texto fala, né, que algumas traduções, né, usa o termo subir, né, que eles subiram, né? De qualquer ponto da Galiléia e as montanhas de Jerusalém eram uma subida. Para mais detalhes, damos o versículo do Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? E geograficamente, Nazaré está a 140 sobre o nível do mar, enquanto Belém está a 764 metros. E o caminho era através do Jordão, que no último trecho estava a quase 300 metros abaixo do mesmo nível. Então, nós vamos chegar a esta cidade de Belém. Lucas já traduz a palavra Belém, porém, Belém ainda é uma tradução de outra coisa, né? Belém, inicialmente, o nome da vila era Beit Lahama, em homenagem a Lã, que era um deus caldeu, né? Era um deus da fertilidade. E isso é muito interessante, que a gente começa a perceber como é que Lucas, né, nesse texto, insere tantas informações, né, como é que ele vai falar da encarnação do Filho de Deus, né, que se dá em Belém, e ele conserva todas essas informações, né, e ao mesmo tempo é como se ele fizesse um contraponto, né, porque na origem dessa cidade está o paganismo, né? Betlém, a tradução, foi construída, né, em homenagem a Lã, que era um deus caldeu, o deus da fertilidade, né? E ele se servindo também de um relato que fala
né? Nascimento, fertilidade, quer também fazer este contraponto. Este que foi adotado pelos cananeus como nome de Lam, a quem construíram um templo localizado no atual Monte da Natividade, voltado para os vales férteis da região, depois chamados Campos dos Pastores. Fundada na região de Éfrata, com honra dito de uma mulher, nome de uma rica família que lhe deu o nome. Tem algumas passagens, o próprio vai dizer, de fato, tu não és em nenhum caso, Belém, menor do que nenhuma das cidades. Né? Então, situa também a cidade aonde foi construída, nessa região de Éfrata. No Gênesis 35:16 aparece também esta Belém. Quando ficava a um bom trecho de caminho para chegar a Éfrata, Raquel entrou em parto, um parto muito penoso, e morreu e foi enterrada em Éfrata. Então, aqui com essas informações a gente começa a contrapor. Se trata também agora de um outro parto. Raquel morre. O parto de Maria é vida. Isto na mesma vila, na mesma cidadezinha. Pertencia à tribo de Judá e, por isso, era designada como Belém de Judá, porque estava intimamente ligada a essa tribo. Para distingui-la de uma outra Belém, porque aí existem duas, que é a Belém de Zabulon. Nela existe o túmulo de Raquel, ocupada pelos filisteus, foi fortificada por Roboão e repovoada quando da volta do exílio. Nela nasceu Jesus, cumprindo-se então a famosa profecia messiânica. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum o menor dentre os principais lugares de Judá, porque de ti há de sair o chefe que há de pastorear o seu povo Israel. Miqueias 5:2. Então aqui também se cumpre aquela profecia de Miqueias, que não é o fato de ser uma vila menor e esquecida, que Deus a ignora. Belém, em sua etimologia judaica, significa, como já dito, casa do pão. Qual é o sentido dessa informação que Lucas quer dizer? O pão era o principal alimento de Israel, por isso muito respeitado. O pão judaico era feito de cevada e com a flor da farinha, ou seja, do trigo. Os israelitas faziam bolos. O pão usado era ázimo, isto é, sem fermento, sendo este último apenas um pouco de massa da véspera posta em reserva. É aquele mesmo pão da Páscoa, né? Os pães ázimos. Este pão fermentado era tido como impuro, sendo proibido em algumas festas. Quando o judeu quer agradecer a Deus pelo alimento concedido, é pão que ele leva ao templo. Então aí, a gente, de posse dessas informações, aplica isso ao texto. O que Lucas está querendo dizer? Concluam vocês. Qual é a analogia que é possível fazer aí? O alimento não é. O alimento espiritual controla o pão físico. Então, essa ideia de Jesus, que não só se cumpra nascer em Belém, Belém, casa do pão, ele que é pão descido do céu, não um pão perecível, desse que nós comemos e voltamos a ter fome, mas um pão que sacia. Então, é esse contraponto extraordinário que ele quer fazer. Então, quando o judeu quer agradecer a Deus pelo alimento concedido, é pão que ele leva ao templo. E é curioso que o relato seguinte a esse é o quê? É Maria que leva o menino ao templo.
né? Então, logo a gente conclui, né? Ela leva para a expressão máxima da gratidão que ela pode ofertar, já não é um pão de fermento, não é um pão ázimo, mas é o próprio Jesus, né? No tempo de Jesus, a população de Belém não excedia a 1.000 habitantes. Não fora despropositada a preocupação de procurar um lugar solitário e tranquilo, né? Mais tarde, o mundo há de venerar a gruta onde acaba de ocorrer aquele nascimento prodigioso. Mas, transcorrido um século, já um escritor nascido naquela terra da Palestina, São Justino, nos falará dela com respeito, e algum tempo depois o grande Orígenes afirmará que até os próprios pagãos conheciam a cova em que tinha nascido um tal Jesus adorado pelos nazarenos, mas as caravanas que passavam do Egito para Jerusalém davam-lhe certa vida. Então, esta gruta, primitivamente ali onde aconteceu este fato do nascimento, queremos crer que também se trata de um ponto estratégico, né, de atração, porque por ali passavam viajantes. E isso, de forma de pouco a pouco, começa a chamar a atenção, e as notícias correm, ontem e hoje, né, que algo ali, naquele albergue, naquele sítio, algo se deu de extraordinário e inexplicável, né? E a partir daí começa toda essa notícia em torno de Belém. Então, mas não só por isso, mas também lá quando nós tivemos a oportunidade de lá estarmos, né, diz que se trata de um vale muito fértil, né? Trata-se de um vale muito fértil e que é muito propício ao cultivo, né, do trigo, dos cereais, né, de forma que tudo isso ajuda e justifica essa escolha e essa etimologia, né, de que Jesus nasce em Belém, exatamente essa ligação com o pão. Depois retoma aquele outro ponto com Maria, que diz que José foi com Maria para se registrar com Maria, mulher desposada com ele quando estava grávida. Lucas nos diz que José leva consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Como já disse, na realidade, ela não tinha a obrigação de ir, uma vez que não era abrangida pela lei, mas era impossível deixá-la só naquele estado. Aliás, não é improvável que, dadas as circunstâncias prodigiosas da concepção, o casal tivesse resolvido estabelecer-se no lugar de origem da linhagem de Davi, já que, segundo o anjo Gabriel, Deus daria ao fruto que esperava o trono de seu pai Davi. Então, José e Maria têm essa noção daquilo que o anjo lhe disse, né? E o que Lucas quer fazer? Para fazer uma construção muito aprofundada na tradição de Israel, nas tradições proféticas, aquilo que disse Miqueias 5, que o Salvador viria da casa de Davi, né? Eles não escolhem uma outra vila, mas uma vila muito aparentada, etimologicamente, muito ligada com a tribo de Judá, com a casa de Davi, exatamente para dar descendência messiânica ao menino. Deus daria ao fruto que esperavam o trono de seu pai Davi. Maria, que nenhuma das dores sentira ao parto, segundo a tradição, estava em condições de lhe prodigalizar pessoalmente os primeiros cuidados. É um pormenor esse de Maria acompanhar José, que o evangelista não quer omitir para nos dar a entender que se foi concebido milagrosamente, mas milagrosamente também nasceu. Então, qual é a intenção, por exemplo, quando aquele dado que a gente dizia ali, que Maria deposita o menino na manjedoura, né? Como que dizendo que o menino nos pertence, né? Vocês sabem que durante a história da igreja houve vários momentos de crise da afirmação da doutrina, da afirmação da fé da igreja. Então, houve muita heresia,
né? E graças a esse texto de Lucas, graças a esse registro, né, de que Maria tomou o corpo do menino e depositou na manjedoura, é que nós podemos então refutar uma das mais perigosas heresias do início da igreja primitiva, né? O chamado docetismo. O que era o docetismo? Era uma corrente filosófica e teológica que afirmava que o corpo de Jesus era só aparente, que não existia um corpo físico, era uma aparência de corpo, né? E a igreja teve que diversas vezes intervir através da reflexão dos teólogos e do pensamento mais inteligente daqueles daquela época, de dizer, não é aparência, é um corpo de homem, é um corpo concebido, é um corpo humano, com todas as prerrogativas que isso o comporta, né? Então, graças a esse pormenor de Lucas, é que, de fato, a igreja pôde, né, refutar esta heresia. Os detalhes de seu nascimento desbaratam semelhante disparate, dizer que não, aqui não se trata de aparência, mas é um corpo concreto, é um corpo humano. Outra intenção é ligar Jesus com Davi, não unicamente como descendente da mesma tribo, mas também como um nascido no mesmo lugar, para indicar a ininterrupção da realeza fundada no mais famoso dos reis de Israel. O nome Belém, casa do pão, é simbolicamente uma referência ao que chama-se pão descido do céu, aquilo que São João vai dizer. Belém era a cidade de Davi e seria logo também a cidade de Jesus. Depois já falamos daquela parte também do sacrifício da primogenitura. Agora eu queria me adeter ainda um pouquinho nessa legião de anjos, né, que aparece aí na narrativa, né? Eis que um anjo do Senhor apresentou-se a eles e a glória do Senhor brilhou em torno deles e temeram com grande medo os pastores. A aparição do anjo que veio interromper a conversa noturna em torno da fogueira encheu de espanto. Um israelita não podia ver um raio de glória caído do céu sem o associar à recordação dos raios de Javé, portadores de morte. Então, o povo judeu, não sei se por um excesso de temor ou por qualquer outra coisa, mas eles têm um grande receio, um exagerado respeito quando se trata da divindade. Não pronunciam o nome, qualquer manifestação eles se resguardam, tem muito pavor, tem muito medo, né? Isso fica muito claro, por exemplo, naquela narrativa da transfiguração do Senhor, que diz que o medo se apoderou deles, né? Então, os pastores se deixam tomar pelo medo, porque veio esse raio da glória de Deus, da luz de Deus. Então, outra coisa não tem senão que medo, né? É o medo da glória, né? Aquilo que mesmo Moisés, quando sobe ao monte, aquela experiência teofânica maravilhosa, né, ele tem que cobrir o rosto, né? Sempre dentro daquela lógica que ninguém jamais viu a Deus, quando vê, morrerá. E isso é que Lucas também quer desconstruir, né? Aquilo que um judeu não podia ver, agora pode. Não porque ele procura, mas porque Deus vem ao encontro. Se Deus nem podia ser pronunciado, nem visto, agora ele tem um nome e tem um corpo. É uma desconstrução de uma lógica de relação com Deus. Deus lá em cima, não, agora Deus está cá embaixo. Deus lá nas nuvens, como um Senhor poderoso, com um bloco de notas, uma caneta vermelha para aplicar qualquer coima a qualquer um. Não. Deus humano que desce, mistura-se conosco, se faz um de nós. Tem nome, tem pai, tem mãe, tem corpo,
E a relação com ele não é mais uma relação de temor. De respeito, sim, mas, sobretudo, de amor. Então, um israelita não podia ver um raio de glória caído do céu sem o associar à recordação dos raios de Javé, portadores de morte. Aquilo que depois entra, essa experiência da glória de Deus entra na teologia. Há um momento na celebração da Eucaristia que nós chamamos de doxologia. Doxa é glória. É um momento, logo após ali a consagração, em que o sacerdote levanta, já não é pão nem é vinho, mas é corpo e sangue de Cristo. E é o grande mistério da liturgia, está aí, acho que o momento crucial da nova liturgia do Novo Testamento está aí, é que um sacerdote, sendo ele humano, apesar dos seus limites, dos seus pecados, é ele que, em nome do seu povo, oferta o Filho ao Pai. E a gente ergue o cálice e proclama a glória de Deus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Essa é a oferta maior que nós podemos fazer. É a famosa, é a doxologia. E é isso que os anjos todos proclamam, anunciam, e os pastores ficam temerários. Era uma luz que os envolveu, como fez com os apóstolos, como já tinha dito no Monte Tabor, a nuvem luminosa que indicava a presença divina e da qual saiu uma voz. No dia da ressurreição, o anjo tinha o rosto de um relâmpago e a sua vestimenta era branca como a neve. Isso explicaria a luz em que foram envoltos, pois o anjo estaria a pouca distância dos pastores. Lucas não diz em que forma apareceu o anjo, mas pelo que vemos, em outras circunstâncias, seria em forma de um jovem ou adolescente. Seu rosto luminoso, como um raio de luz, e suas vestes brancas, como a neve. Em Fátima, os 3 pastorinhos foram surpreendidos por uma luz mais branca que a neve, na forma de um jovem. Este diz-lhe: não temais, sou o anjo da paz. Como 3 crianças, sem nenhuma instrução, respondem com exatidão aos dados que conhecemos pelas Escrituras. Enquanto os evangélicos apresentam os anjos como uma luz, as maiores preocupações e apresentações católicas o representam como uma jovem mulher. Ambos estão errados, provavelmente. Seu aspecto era de um adolescente ou de um homem, que se distinguia do tipo comum pela luz que dele saía e das roupas brancas que vestia. Depois eles têm medo, como já dito, é o medo, é próprio de todo relato das aparições. Se vocês verem todos os relatos das aparições, há sempre este medo. Nós já falamos disso na vez passada. O medo talvez é uma reserva do ser humano, uma reserva e também ao mesmo tempo uma defesa do desconhecido, do que pode ser, do que é isto, de alguém que está fora do padrão da normalidade. Quando lhe acontece qualquer coisa, a nossa arma, de fato, é o medo. E Lucas apresenta isto, como fazendo parte do grande relato do nascimento de Jesus, para dizer que estes anjos vêm anunciar não só a quem quer que seja, mas sobretudo a partir dos excluídos, a partir dos menores, aquilo que nós já dizemos em relação aos pastores, começa a partir deles. Eles são os primeiros privilegiados que veem a glória de Deus. E aqui já é muito. Estes que não eram nada, como já dito, que não podiam nem dar testemunho, são agora elevados à categoria de testemunho por primeiro. E isso vale para todas as grandes narrativas. Por exemplo, a ressurreição. A primeira testemunha é uma excluída. Que é Maria Madalena. E se tem um texto bíblico que realmente é verídico em relação aos relatos evangélicos, é esse de Madalena. Porque nunca, mas definitivamente nunca, entraria na narrativa uma mulher se de fato o texto não estivesse falando de algo verossímil.
Era tão verdade isso para a comunidade primitiva que não tinham como colocar o nome de um homem, é mesmo Madalena. Então, isso para dizer como é que estes que não são passam a ser promovidos. Os pastores agora são os primeiros a verem a glória de Deus. Então, agora passamos a esta visão mais cristã de Nazaré, o sentido cristão da cidade de Belém, não de Nazaré. Nazaré já foi da outra vez. Então, o nosso intento em ir a Belém, né, é verificar com os nossos olhos, com a sensibilidade da nossa fé, tudo isso que ali se realizou. Né? Deus nasce, Deus vem à nossa procura. E muitas vezes nós achamos que nós é que temos que andar atrás de Deus. Não, primeiro é Ele que vem ao nosso encontro. Então, ir a Belém é exatamente esta experiência, né? De perceber que a divindade nos procura. É como se nós estivéssemos em Belém e tivéssemos a sensação, Deus tem saudade de nós. Quis se dizer concretamente, táctil, visível, tocável, né? Para dizer do tamanho deste amor por nós. Então, ali, em Belém, depois da ressurreição, né, ou muito ligado com isso, porque também há uma ligação entre o presépio e a cruz, né? Ir a Belém é fazer essa experiência do amor de Deus. Deus nos ama, Deus nos procura, Deus vem a nós, Deus se diz a nós de forma humana, para que não haja erro na linguagem, para que a gente se entenda, para que a gente se goste, que a gente goste de gente, porque Deus gosta de gente. Tanto é verdade que Ele se fez um. Como diz São Paulo, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Então, tudo é tudo. Tudo que não foi pecado, porque o ser humano não é só pecado. Tem muita coisa em nós e graças a Deus que há, no mundo das emoções, no mundo dos sentimentos, que também Cristo teve. São Paulo afirma isto. Foi igual a nós em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Ou seja, aquela ideia que tinham os gregos, ou mesmo essa ideia que Lucas desconstrói, porque o menino nasce em Belém. E o Messias, na tradição judaica, ele viria do deserto, nunca nasceria em Belém. As profecias estão anunciadas, que ele ia nascer em Belém, o Miqueias diz isso, outros profetas também dizem isso, né, que seria dali que sairia o Salvador, mas não. Tem gente ainda à espera. Alguns judeus ainda estão à espera. Mas ele não vem do deserto, e na tradição também judaica viria como um cavaleiro vitorioso, um guerreiro para reconquistar a monarquia dos romanos, para reinstaurar a ordem jurídica. E aqui há toda uma desconstrução. Não é um cavaleiro, é um infante, é um menino, não vem do deserto, mas nasce num curral, teve que passar a madrugada de porta em porta para ter onde nascer. Então, ir a Belém tem todo esse sentido, né? De ter contato físico, emotivo, e sei lá, qualquer outro nome espiritual, com esse dado tão importante da experiência de fé, da crença
da encarnação de Jesus que se faz homem e, como dito aqui no nosso programa, contemplar aqui hoje no estudo aquilo que nós vamos, com a graça de Deus, ter acesso com os olhos da carne. Amém. Amém.